Boa noite, eu sou o Gustavo Stein, eu estou junto com o Renan Nepomuceno, nós vamos apresentar o trabalho final. O nosso programa ele é representado pelos esses três computadores, né? Sendo que o cliente aqui ele é representado pela Market Client, que é essa classe aqui. No servidor local, nós usamos essa Database Provider e os métodos clientes. No caso, o TCP cliente faz a comunicação com o server e tanto o Database Provider aqui quanto o servidor, esse Server Client Language, são comuns tanto para o servidor quanto para o cliente. A classe, esse pacote UDP aqui não é utilizado, ele foi eliminado. Eu estava utilizando ele para fazer broadcast, mas nós eliminamos eles e agora estamos fazendo unicast através do TCP. Do Global Server ele também tem essas mesmas classes ali que eu tinha comentado, só que ele utiliza o TCP Server. Bom, então eu vou mostrar a classe Market Client aqui para o professor. Quando o void main aqui initialize collection, ele pega os parâmetros para que seja configurado o servidor e as portas, o IP de destino e as portas TCP e UDP. UDP na verdade nós não usamos mais. Daí em seguida ele vai para a função start database, que ela cria a database local dentro do módulo SQL do XAMPP. A outra seria a Start Interface, que ele cria a interface do usuário para mostrar, ele mostra tipo um menu, né, para o usuário selecionar quais opções, qual a função que ele vai usar. E aqui ele faz o switch case para pegar qual função o usuário escolheu e fazer montar os comandos SQL respectivos àquilo. Então eu vou mostrar o caso do consulta item aqui. Bom, então no lado do cliente, todos os comandos que o cliente for executando, ele vai salvando numa array de comandos para que eles sejam executados no servidor. Então aqui no caso ele vai perguntar o ID do produto e montar o comando para fazer a consulta do item. Bom, e depois que ele adicionou o comando naquela lista de comandos, ele volta e imprime o menu novamente para que o usuário possa selecionar outra opção. No momento em que o usuário selecionar a opção enviar requisição, ele vem para cá, cai nesse case e vai executar essa função aqui. Ele vai enviar requisição para o servidor. No momento que ele vai enviar, então para cada comando ele vai ler e ver se esse comando for igual a um comando de consulta, então ele realiza uma consulta local no banco que está instanciado localmente. Se for qualquer outro tipo de comando, ele manda para o servidor. Bom, então depois que ele starta a interface, que foi aquilo que eu acabei de mostrar, ele vai para o update local database, que o Renan vai explicar um pouquinho depois, que é o protocolo de sincronização. Eu vou mostrar aqui por enquanto o command language, que ele Bom, aqui eu vou mostrar os construtores dessa classe command language. Quando você instancia ela, tem vários construtores, dependendo de como você passa os parâmetros, ela vai montar um tipo de comando SQL diferente, né? Se passar a ação, né, que seria 1, 2, 3, que seriam os meus negócios do menu, né? E quais seriam, tipo, se for trocar o preço, ou se for trocar a quantidade que está no estoque, né? Bom, eu vou mostrar um pouco da classe Database Helper, que foi uma classe criada para ser um manipulador do banco de dados. Ela é responsável por criar o banco de dados. Aqui esse parâmetro diz se ela vai ser do lado do servidor, do lado global, do lado local, né?
E ela tem aqui os comandos para criar banco de dados, criar a tabela. E também ele dá o start aqui. E também tem alguns métodos criados para que você pudesse manipular, né? Tipo, pegar todos os produtos ou inserir um produto novo. Então você passa só a descrição ali, né? A quantidade e tal. E ele já tem aqui o SQL para poder executar o comando. É importante dizer que esse Database Helper e o Product Provider que eu vou mostrar daqui a pouco, eles foram criados para que tanto o cliente quanto o servidor manipulassem o banco de dados da mesma forma. Bom, e aqui a classe Product Provider, que ela foi criada, é um objeto que consegue guardar todas as informações de cada tupla que for consultado no banco de dados. E tem os métodos aqui para que retorne os valores dela. Bom, vou falar um pouco agora sobre a sincronização do cliente, né? Na main aqui ele vai chamar essa função, update local database, e aqui ele vai criar um novo objeto do tipo TCP client, que observe que ele está passando um objeto nulo aqui, um parâmetro nulo para ele, né? Esse parâmetro nulo tem um papel importante no protocolo de comunicação da sincronização para o cliente. Aqui no cliente ele vai inicializar aqui um socket, né, com as informações que foram passadas para ele, né, e logo na sequência ele já vai enviar um comando aqui pro servidor, né, ele vai escrever esse comando no objeto de saída, né, e o servidor vai ouvir. Do lado do servidor, aqui o servidor ele vai fazer o processo inverso, né? Ele vai criar um socket para ouvir. Aqui no socket accept ele vai ficar esperando o dado, né? Aqui ele pega o arquivo e aqui ele vai ler o comando que foi enviado. Uma vez aqui que ele envia o comando, ele vai testar se o comando ele é nulo. Se ele não for nulo, ele vai fazer um processo de executar esses comandos na base global e depois ele vai refletir essas mudanças nos outros servidores locais, né? No caso, se ele for nulo, ele vai vir para cá e ele vai ele vai guardar o IP do cliente numa lista de IPs e ele vai gerar uma série de comandos para poder recriar o banco de dados na primeira vez que o cliente se conecta no servidor, né? E ele vai enviar isso para o servidor local. Voltando lá para o servidor local, vamos ver. Aqui ele vai pegar e vai ler esses comandos e vai recarregar a base local do servidor local. Bom, agora eu vou falar sobre um outro cenário, que é, no caso, quando um cliente envia um comando para o servidor, né? Aqui no caso agora ele manda um objeto do tipo command list, que é uma lista de comandos que vai ser executado no servidor global. O processo aqui é o mesmo, né? Ele vai abrir um socket e vai enviar para o servidor. O que muda agora é lá no servidor. Nessa parte, cadê? List. Aqui, essa parte aqui. Aqui ele vai pegar os comandos, ele vai ver se for nulo ele vai executar aquele processo que eu tinha comentado antes. Se não for nulo, ele vai executar os comandos aqui na base local, na base global, né, base do servidor global. Uma vez que ele executa esses comandos, ele vai imprimir os dados e vai refletir esses mesmos comandos nas bases clientes, né, servidores locais. Vamos abrir aqui.
Para refletir é muito simples aqui, aquela lista de IP que é guardada, né? Ele vai pegar essa lista e vai criar sockets novos. Para cada socket ele vai enviando para cada servidor local, os comandos que foram efetuados, foram realizados por um cliente. Né? Os comandos que foram realizados no servidor são enviados aqui para serem realizados também no servidor local. Né? Bom, vou voltar aqui, só voltou a mostrar como que funciona o market server. Programa market server, né, que seria a parte do servidor global. Ele tem o initialize TCP, que é a mesma pergunta de configuração para o usuário, né, do que o cliente, do que a market client. O starter database também, que se encarrega de criar o database. E uma função chamada PopulaDB, que ele cria alguns objetos dentro da base para serem usados como exemplo. E a partir daí ele cria uma nova thread aqui com a parte do TCP server, que é a parte do servidor mesmo, né? Só lembrando que aqui nós pedimos o DP, mas a gente não está usando mais. O servidor é seu cliente, cara. Bom, então aqui eu vou mostrar que aqui pelo PHP-MyAdmin a nossa base de dados do SQL está limpa, tanto aqui na base de dados do Market, né, que seria a base de dados do servidor global, quanto aqui na base de dados do Market Client, que seria servidor local. A base de dados do servidor local. Então, aqui nós abrimos dois eclipses para poder mostrar cada parte, o cliente e o servidor rodando ao mesmo tempo. Vou começar aqui dando start no TCP server, não, no Market Server. Ele vai fazer aqui a parte do initialize, né, TCP, uma porta. Que reiterando mais uma vez, né, o DP não está sendo utilizado. Aqui nós estamos conectando na máquina local mesmo, né. Aqui ele insere aqueles 10 objetos de teste na base. Ele vai ajudar para ver elas aqui já. Ó, 10 objetos do tipo teste. E ele fica esperando algum comando aqui na verdade já é a thread rodando, né, esperando o comando do cliente. Do lado do cliente você dá o play aqui. Aqui é a parte de configuração do cliente. Digitar as mesmas partes aqui. Localhost, que é também onde está rodando o servidor. E aqui ele vai para a interface de debug, né, para a gente poder dar uma olhada melhor no que acontece. Bom, aqui nós colocamos um breakpoint bem na parte do send command, que como o Renan explicou, ele serve para... Vai enviar os comandos da base local, né, para a base do global. Então aqui eu vou dar um step limpo. Ele vai pegar ali os comandos e vai colocar nesse objeto de output string, né, e vai escrever esses dados nesse objeto. E colocar no write ele manda na rede, né? E aqui ele já vai para o read command. Agora ele vai ficar esperando, né, o servidor terminar de processar essa primeira parte, né? Ele também quer no breakpoint aqui, né? Fazer essa conversinha, né, que é esse protocolo de comunicação para inicializar a base de dados, né, no lado do servidor local. Então aqui ele caiu aqui nesse breakpoint porque ele deu um accept aqui, né? Ele recebeu uma conexão de um cliente. Ele vai ler o comando que o cliente passou para ele. Isso. E aqui é aquela parte, como ele enviou um comando nulo, ele enviou um comando nulo, né? Ele tem que passar lá para a parte lá de baixo, que é o else. Ele vai guardar o endereço desse cliente numa lista de endereços, né? Para que ele saiba quantos clientes tem, quando ele precisa refletir uma alteração nos clientes. E vai montar os comandos para que possa a base de dados que está hoje no global possa ser montada no servidor local, né?
É um step return aqui, né? Agora acho que Aqui ele enviou todos, né? ele criou os comandos, né? E enviou para a base local. Se você for ver lá, Se tudo der certo, ele tem que estar aqui. não, essa é do cliente. Volta lá pro cliente lá. Ó, ele está esperando aqui no breakpoint do read command, né? Vai dar um step aí. Agora ele vai pegar esses comandos e vai executar na base local para poder carregar a base de dados local, né? Caiu sem querer dentro das classes do Java. Aqui voltou. Então ele aqui é o objeto que input, né? Ele serializa o comando e recebe aqui. Ele faz um unmarshalling, na verdade. Pulei o database helper, né? Não, tá certo. Ele vai criar um novo database helper, né? Para poder executar esses comandos, né? Dá um return aí. Aqui, step return. Aí ele já criou e aí ele vai começar a executar os comandos ali para Poder popular ela. popular a base local. Aqui ele vai ver qual que é o tipo de comando. O action é do tipo insert, né? Porque ele vai inserir cada um. Ele vai pegar a descrição, quantidade e o preço. E vai criar o SQL para poder inserir. E aqui ele voltou no for, então aqui tem que ter aparecido um. Já aparece uma já. Ó, já tem um objeto lá dentro da base de dados, já foi criado um. Que seria o objeto teste 0, né? Isso. Daí no caso aqui eu acho que eu posso dar o play, né? E ele vai terminar de popular os outros. Exatamente. Aqui na tabela Products de volta, tá todos os 10 testes ali inseridos, né, na tabela local, né, que refletem exatamente a tabela global. Esse é o lado do server. Então aqui eu dei um resumo no lado do servidor, só para ele, aqui ele já apareceu o wait for command, né, ele está esperando mais um comando de volta do servidor local, do cliente. E aqui no cliente também, ele inseriu todos aqueles dados que estavam lá no servidor local, do servidor global. E aqui tem aquele menu que são as opções do usuário, né? O usuário vai selecionar uma das opções. No caso aqui nós vamos usar o inserir item. Fazer um exemplo aí de como é que funciona uma inserção e uma reflexão do comando nas outras bases locais, né? Então no caso o 2 é inserir item e aqui, bom, cada comando que você for fazendo ele vai guardando uma lista de comandos e quando o comando número 5 aqui, que seria enviar requisição, é realizado, ele envia essa lista de comandos para que elas sejam executadas no servidor. Aqui é número 2 para inserir. Então ele pede uma descrição. O produto. Quantidade, né? Aí é quantidade. É a quantidade, desculpa. Vou colocar aqui 50. E aqui o produto. O preço do produto vai ser R$ 5,25. Beleza, aqui ele adicionou o comando. Isso. Quando eu apertar o número 5 aqui, ele vai enviar essa requisição lá para o servidor. Isso. E ele vai cair no breakpoint lá. Bom, aquele comando, não, ele caiu no breakpoint do próprio cliente antes, né? Então o cliente vai enviar esse comando que nós requisitamos.
O processo de envio ali é o mesmo que era do outro, né, cara? Ele vai ficar esperando para ler um comando, mas na verdade ele não vai ler nada agora, né? Porque no servidor ele vai enviar de outra maneira, né? Bom, aqui ele deu um accept e eu vou dar mais um step into aqui. Ele vai cair aqui nessa função, que é a função que ele vai ler, né? No caso ele vai pegar aqui, ele vai ler o objeto. Aqui ele vai pegar e vai testar se é nulo, no caso não é nulo, né? E ele vai começar a executar esses comandos aqui, né, cara? Eu vou dar um step return para ele fazer isso tudo de uma vez. Ele já vai executar tudo, né? Agora ele tá no lado do cliente, caiu no Bom, agora ele já vai cair no breakpoint aqui do lado do cliente, né? aqui, ó, o produto que ele inseriu. O produto que ele inseriu já está aqui na lista, né? Ele já refletiu aqui. Vamos voltar lá para o cliente, né? Opa, perdão. E cliente. O cliente agora ele vai parar aqui, né? Vou dar um step return também. Bom, uma vez que o servidor responde com uma reflexão do dado, ele vai cair nessa thread aqui e ele vai Fica só escutando o servidor, vai né? escutando o servidor, né? Na porta mais um ali pra Não ficar a mesma porta, né? Aqui ele vai esperar que o servidor envie o dado, né? Então, agora ele vai lá para o servidor, cara. Aqui o servidor vai executar. Bom, executa novamente, que deu um breakpoint. E agora ele volta. Ele mostra ali que sincronizou, né? O endereço ali embaixo. Os endereços foram sincronizados, né? No console. Vou voltar aqui nesse endereço. Vou voltar lá para o cliente. Aqui no cliente ele está esperando agora para poder executar a ação aqui no cliente, né? Ele vai ler o comando, vai fazer o mesmo procedimento que tinha feito antes, só que agora só com o comando que foi executado. No caso, esse aqui vai ser executado em cada uma das bases das bases locais, né? E é isso aí, cara. Acredito que aqui ele vai fazer o processo da base de dados, né? Vou até dar um return aqui. E aqui ele vai executar os comandos. Vai fazer cada um dos comandos, né? Dá um return aqui também. E aqui ele começa a escutar de novo, né? Ele vai ficar escutando aqui enquanto o servidor, o cliente, isso aqui na verdade é uma thread, né? Aí o cliente, quando ele executar algum dos clientes, mandar uma requisição para o servidor global, ele vai responder com a reflexão e vai cair aqui novamente. Ele vai fazer essa reflexão na base de dados global, né? Não, mostra não. Vai refletir o banco de dados. Bom, e aqui no PHP MyAdmin a gente consegue ver aqui que tanto no lado cliente, né, foi inserido aquele item descrição com 50 itens e R$5,25. E depois todo aquele processo refletiu a criação dele aqui também na base de dados do servidor local. Vou só mostrar uma coisa que nós esquecemos aqui. Na parte do servidor é importante mostrar que primeiro ele executa o comando na base de dados dele, né, o servidor global executa o comando no banco de dados dele, e depois ele começa aqui a função que faz o reflect, que também que manda esses comandos também para os servidores locais. Eu acredito que é isso tudo aí, cara. Não tem mais nada para dizer mesmo, então muito obrigado. Até mais. Mais.